Vamos para a palavra de hoje? Vamos ou não vamos? Então vamos. Nós temos colocado no grupo da igreja os estudos sobre o altar. Quem tem lido os estudos? Deixa eu ver, levante a mão. Quem tem lido os estudos? Amém. Quem não está lendo, fica tranquilo. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu recomendo que você leia. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a terceira ponta do altar. Abra comigo em Gênesis capítulo 6, versículo 19. Só para não perder o costume. Vinícius. Só aumenta, que aí eu vou colocando e vou tirando aqui até eu me adaptar. Gênesis 6, versículo 19, diz assim: de tudo que vive, de toda carne, de toda espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares o quê? Vivos contigo. Amém? Não só esse versículo por enquanto. Você pode levantar a sua mão? Ora pela minha vida, por favor, e vamos orar por esse culto. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Eu estou no lugar, ó Deus, que eu amo estar, que é na Tua casa, com o Teu povo, nesse ambiente da Tua presença. Que o Senhor derrame a Tua glória aqui nessa manhã e que venha nesse lugar um espírito de sabedoria, uma unção trazendo sabedoria, conhecimento. Eu oro para que o Senhor abra agora os nossos corações, caia por terra agora todo tipo de dispersão da nossa carne, toda tentativa do inferno de contaminar esse culto, colocar alguma erva daninha, semente maligna, seja repreendido em nome de Jesus. Nós quebramos agora todo tipo de cansaço, divagação de mente. Nós nos entregamos como oferta no altar, Senhor, para que o Senhor se agrade de cada um de nós. Aleluia. Agora põe a mão no teu coração. Peça para o Espírito Santo falar com você. Diga: Espírito Santo, eu vim aqui hoje, eu preciso ouvir a Tua voz. Fala comigo, Senhor. Diga isso a Ele, fala comigo, Senhor. Peça a Ele, Ele tem uma palavra para você. Ele tem uma palavra para o teu coração. Ele tem um sinal para a tua vida. Senhor, eu oro agora para que o Teu Espírito fale com cada um de nós aqui. Fala no mais profundo. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. A terceira oração. Ore para que Deus fale com a pessoa que está ao teu lado. Ore com amor. Ontem, nós tivemos aqui 12 horas de adoração. Em um dos momentos, nós tivemos a intercessão pela igreja. E o Senhor nos dirigiu a orar pelos irmãos que não estavam aqui. E tem um irmão em específico que o Espírito Santo colocou no meu coração, para que, e eu senti, e ele não estava vindo à igreja. E ele está aqui no culto agora. E eu orei por ele ontem. Então, olha o poder da intercessão. Mas a base da intercessão não é você saber tudo do mundo espiritual. Tem gente que vai fazer curso da batalha espiritual, eu não sou contra não, irmão. Quer fazer o curso, faça. Mas deixa eu te falar uma coisa, intercessão é simples. A base da intercessão não é saber tudo de demônio, de anjo, de principado, de potestade. A base da intercessão é amor. É isso, é amor.
Essa é a base. Às vezes você vai orar do teu jeito, com as tuas palavras, você pode errar a frase, mas Deus vai verificar o quê? A essência. Porque se você está amando, Ele vai poder fluir através da tua vida, é genuíno. Então ore com amor. Você não sabe o que a pessoa do teu lado está passando. Eu quero que você venha aqui num domingo e saia daqui com esperança para a sua semana. Mesmo que eu tenha que pregar uma palavra de exortação, eu não vou pregar para te matar. Eu vou pregar com amor. Mesmo exortando, vai ser com amor. Para quê? Para você sair daqui e ter uma semana cheia de fé, cheia de alegria. Amém? Então você não sabe como que esse irmão chegou aqui hoje. Ontem eu dei um exemplo. Às vezes você entra num Uber. Esse Uber é mal educado, esse homem é grosso. Você nem sabe se ele está passando por um divórcio, se está com um problema com o filho, se está para ser despejado. A gente só julga o que está vendo. Nós que somos de Cristo, a gente não enxerga a capa, a casca. A gente quer ver o que está lá dentro. Então, mesmo que você encontre uma pessoa grossa, rude, você fala, por que ela é assim? Por que ele está desse jeito? Eu vou descobrir. Ô, senhor José, o senhor está nervoso hoje? O senhor está magoado com alguém? É que eu estou achando que o senhor está meio tenso. Gente, o amor desarma. Pegue uma pessoa que está sendo grossa com você. Trate ela com amor, ela fica com vergonha. Você desarma a pessoa. Então a base é o amor. Se você quer que Deus te use, comece com amor. O resto dos dons vem atrás. Revelação vem depois. Profecia vem depois. Mas se você começar com amor, abriu a porta. Amém? Então tá bom. Feche os olhos e ore por alguém que está perto de você, mesmo que você não saiba o nome. Diga assim, Espírito Santo, o que essa pessoa está passando? Me revela. Me revela para eu orar por esse irmão. Senhor, eu oro por um batismo de amor nessa manhã. O amor está esfriando no mundo. O amor está acabando de quase todos, quase. Aqui não vai acabar. Nessa igreja não vai acabar. Na minha casa não vai acabar. Na minha família não vai acabar. Em mim não vai acabar. Pai, eu oro por esse irmão que está passando por uma crise matrimonial. Está difícil em casa. O relacionamento está difícil. Espírito Santo, eu oro por uma cura. Eu oro por um quebrantamento nos corações. Essa irmã que ontem me pediu oração, o filho está perdido. Ah, Jesus, nós vamos ver esse filho aqui na tua presença, quebrantado, restaurado, sarado, liberto em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Isso, agora dá um sorriso para quem está do teu lado e fala, vai ficar tudo bem? Em nome de Jesus. Amém. Os retornos não está. Está muito alto em cima e nada embaixo. Amém. Vamos lá, gente. Pegando esse versículo aqui, o que nós vamos ministrar hoje é o seguinte. Nós vamos falar sobre o que importa e o que suporta. Você vai entender. Esse versículo que nós lemos aqui, ele fala do dilúvio.
E aquele dilúvio, ele trouxe uma sentença para a terra. Mas no meio daquele dilúvio, Deus trouxe a preservação do que mais importava. O que importa? As vidas. Então o Senhor, ele chama Noé e dá a ele uma instrução para que a casa de Noé fosse salva. E para que os animais também fossem salvos. Mas para que eles fossem preservados, que era o que importava, Deus deu a ele a direção de uma estrutura. A estrutura suporta o que importa. Então veja bem, depois do dilúvio, a arca não servia para mais nada. Por quê? O que importava não estava mais dentro da arca. O que importa são as vidas. Mas, se não há uma estrutura, a gente perde o que importa. Está dando para entender? Então, vou dar um exemplo. Rafinha, vem cá, por favor. Você pode me ajudar? Pode? Tá bom. Vem cá. Faz uma conchinha com a tua mão. Isso, tá bom? Sim, faz a conchinha. Tá? Tá bom. Agora... Eu ia pedir para você andar na igreja, nem deu tempo. Não deu. Não deu. Tá. Posso pôr mais um pouquinho? Pode. Não vai adiantar nada. Pode andar? Tenta andar um pouquinho, vai. Vai firme, não deixa vazar. Vai firme, vai, tenta. Anda mais. Isso. Tá bom. Pode correr um pouquinho? Deixa eu ver. Vem cá, vem cá. Mostra para eles quanto que sobrou. Pode abrir a mão, mostra para eles. Nada. Tá bom. Obrigado. Tá bom. Veja bem. Olha, não precisa secar agora, não, obrigado. Nós estamos demais aqui, né? O cara já trouxe o pano para secar, rapaz. O voluntariado aqui é sinistro. Tá. Mas o que eu quis te mostrar com isso? O que importa é a água. Mas se você não coloca a água na estrutura correta, ela se perde. No caso da arca, se não fosse a arca, o mais importante tinha se perdido, as vidas. Como é que as vidas seriam salvas no meio de um dilúvio? Gente, você pode ser o maior nadador, você pode ser o Cielo, você pode ser o... É o Phelps, né? Você pode ser o Phelps. Você acha que algum nadador ia aguentar o dilúvio? Não. Era necessário uma estrutura para preservar o que importava. No caso da água, a água é valiosa, mas se não tem a estrutura correta, ela acontece o que com ela? Não se pode pôr vinho novo em odre velho, porque o vinho novo ele vai fermentar e o odre velho vai romper. Aí acontece o quê? O que importa é o vinho. E o que suporta? O odre. Se o odre não está preparado, o que importa se perde. No caso do óleo, o óleo precisava de um vaso. Lembra lá a mulher com o vaso de alabastro? O alabastro era uma pedra muito preciosa
e ela conseguia preservar a essência do perfume. Só que sem aquela estrutura, o que está dentro se perde. Então veja bem, nós precisamos de uma estrutura para guardar o que importa. Tudo na tua vida. Se você não tem uma estrutura de suporte, você acaba perdendo o que importa. Isso é importante porque, tratando de vida espiritual, o que isso aqui tem a ver com o que a gente está ministrando nesses dias? Nós estamos falando sobre o altar, as 4 pontas do altar, que suporta o quê? A nossa vida espiritual. Se nós não temos uma estrutura correta, o vinho se perde, a água se perde, o óleo se perde. E eu acredito que nós, como igreja, às vezes a gente tem que recomeçar as coisas muitas vezes. E por que nós temos que recomeçar? Está dando microfonia. Por que a gente tem que recomeçar muitas vezes? Porque se perdeu. E por que nós perdemos? Nós perdemos porque a estrutura estava errada. E se a estrutura que suporta não é a correta, o vinho vai embora. Imagine se Noé não tivesse seguido a planta da arca que Deus deu. A arca não nasceu na cabeça dele. Ele não, vai vir um dilúvio, vou construir aqui uma arca. Gente, aquela engenharia, ela era divina. A arca era uma estrutura dada por Deus. E se ele não seguisse a planta daquela estrutura, o que importava, que era a família dele, ele iria perder. Por que eu perguntei se vocês estão lendo os estudos que nós estamos mandando? Nesses dias nós estamos falando de uma estrutura de Deus para nos guardar. Gente, a gente estava andando esses dias na viagem, e eu parei e comecei a olhar para as pessoas. O que eu vi? Gente, na Europa, tem uma epidemia desse negócio chamado vape, que é esse cigarro eletrônico, sabe? Gente, tinha lugares que a gente entrava, todo mundo com esse negócio na mão fumando, todo mundo. Jovem, mais velho, e pode fumar dentro dos lugares, dos recintos, onde você vai pode usar, qualquer lugar. Todo mundo usando aquilo. Aí nós entramos no aeroporto, os telões do aeroporto, propaganda, vendendo aquilo, porque agora tem vários tipos, com tecnologia tal. E eu falei, que plano de Satanás. A gente está preocupado com a epidemia, vai vir um novo vírus. Gente, o diabo está matando. Matando. Na nossa cara. Há muitos anos atrás, nós tivemos contato com uma família. E essa família era uma família muito bem de vida. E até uma pessoa conhecida. E nós perdemos contato com essa família, ministerialmente, a gente mudou de cidade e tal. Há uns meses atrás, eu fui ver uma notícia sobre eles. O filho mais novo deles pegou um vírus aqui no ombro
ele se machucou praticando um esporte. Raspou o ombro, entrou um vírus por aqui. Esse vírus se alastrou pelo organismo dele e foi parar no pulmão dele. Qual o problema? Ele era um menino de 16 anos, mas o pulmão dele estava fraco por causa do vape que ele fumava. E não teve jeito. O menino morreu com 16 anos. Porque o pulmão dele estava destruído, ele não tinha força para lutar contra vírus, não, bactéria, para lutar contra aquela bactéria. Um jovem. Aí eu fiquei olhando para aquelas pessoas fumando, bebendo. E onde a gente passava, outra coisa, as meninas jovens andando praticamente seminuas, normal. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, por que essas meninas fazem isso? Elas precisam se expor desse jeito para se sentirem amadas, valorizadas, observadas, desejadas. Não tem um pai para dizer para ela que ela é bonita, ela não precisa fazer isso? Não tem. Sabe por quê? Porque o que guarda, o que importa, é uma estrutura. Essa estrutura se chama família. Família. Nós nunca tivemos em um bombardeio do inferno tão grande contra a família. Sabe por quê? Família é uma arca dada por Deus. Foi Deus que desenhou, gente. Família não é uma invenção nossa. Família é uma estrutura de Deus. Por isso que toda hora o diabo quer mudar o desenho da família. Quer mudar o desenho. Gente, homem é homem, mulher é mulher. Esse é o desenho. Ah, mas a igreja é religiosa, a igreja é preconceituosa. Esse é o argumento. Para quê? Para destruir o desenho, para mudar a planta, para destruir a estrutura. Essa estrutura não é religiosa. Essa é a arca de Deus para nos guardar, para guardar uma geração, para guardar os nossos filhos, para nos guardar. Enquanto eu olhava para esse cenário, o Espírito Santo me falava assim: veja bem, existem 2 reinos hoje na terra. O reino das trevas e o meu reino. Você faz parte do meu reino. Por isso que cada vez mais é estranho essas coisas. E é mesmo, irmão. As coisas desse outro reino não me atraem mais. Na verdade, causa em mim uma necessidade de pregar mais o Evangelho. Nós passamos por uma cidade, tinha tanto estrangeiro naquela cidade, tanto turista. Eu mandei uma mensagem para os jovens da nossa igreja e falei para eles: olha, façam um estudo das 10 cidades mais visitadas por turista no mundo. Vamos orar por essas cidades. Vamos aprender a língua dessas cidades. Por quê? Se nós evangelizarmos uma dessas cidades, nós estamos evangelizando o mundo inteiro, porque os turistas estão ali andando, passeando. E eu falei: já pensou? A pessoa sai da cidade dela,
achando que vai fazer um turismo, e ela tem um encontro com Jesus. Eu até falei para a Selma, falei, Selma, imagine as meninas da igreja, lindas, bonitas, cheias do Espírito Santo, evangelizando essas meninas que estão perdidas. Já pensou os meninos da igreja, cheios do Espírito Santo, tocando essas vidas que estão perdidas? Então nós que somos do reino de Deus, que temos uma estrutura, uma arca, que a gente pode falar para as pessoas, sai daí e entra na arca. Vem para essa estrutura. Se nós trouxermos os perdidos para essa estrutura, e se nós tivermos a estrutura correta, a nossa casa não será destruída em dilúvio nenhum. A nossa cidade não será destruída em dilúvio nenhum. E eu quero te falar uma palavra de exortação e de correção. Coloque a tua vida na estrutura correta. Não brinque, os dias são maus. Talvez você está cambaleando em alguma área. Talvez você está sofrendo em alguma área. Sabe por quê? Porque você não está observando a estrutura que vai suportar o que importa. E é sobre isso que nós estamos falando nesses dias. Amém? Diga, eu preciso suportar o que importa. Amém? Vamos recapitular aqui, rapidinho. Põe para mim aquela imagem, ô Vini. Isso. Na primeira semana, nós estamos falando das 4 pontas do altar. Altar representa a nossa vida espiritual. A primeira ponta, é o nosso secreto pessoal com Deus. Tudo começa na nossa vida com o Pai. Jesus morreu na cruz para quê? Abrir o caminho para nós voltarmos para quem? Para o Pai. Gente, se nós não temos vida com o Pai, a nossa estrutura já está capenga. Falhou no primeiro, vai falhar no resto. Agora, quer ver? Leia comigo. Atos 17, versículo 28. Lê comigo. Põe aí, Atos 17, 28. Vamos ler em voz alta? Pois nele vivemos... Gente, eu tive o privilégio de pôr o pé onde Paulo fez essa pregação. Foi na cidade de Atenas, no local chamado Areópago, onde os filósofos se reuniam para discutir as pautas do dia. E aí eles falaram, ô Paulo, você que está causando um alvoroço na cidade, falando de uma ressurreição, explica para a gente o que é isso. Gente, naquela época, em Atenas, tinha mais de 30 mil estátuas a deuses estranhos. O texto vai dizer que quando Paulo chega em Atenas, ele tem uma revolta com a idolatria. Ele fala... como eles cultuam esses deuses estranhos. Só que na hora que Paulo estava andando, tinha uma estátua, uma só, escrito assim, Deus desconhecido. Ele falou, é essa. Aí ele foi no Areópago e falou assim, eu quero falar daquela estátua, do Deus desconhecido. Leia Atos 17. Paulo dá uma aula
sobre o Deus desconhecido. E aí ele chega nesse versículo e fala: Ele é o Criador de tudo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Diga comigo: nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Gente, nós estamos nele, nós vivemos nele, nós existimos por ele. Tudo começa com ele. Estamos vivos por causa dele. E se nós não temos uma relação com o Pai, nada na nossa vida vai se encaixar. Então, a primeira ponta da estrutura: fortaleça o teu secreto. Amém? Pegue tua Bíblia, se sente sozinho, põe um louvor, fale com teu pai que te vê em secreto. Ai, mas eu não estou sentindo nada. Não é sobre sentir, é sobre crer. Amém? Ai, mas eu não estou sentindo. Será que Deus está perto de mim? Querido, não é se Deus está perto de mim. É que o versículo saiu. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Gente, Deus está dentro de mim ou eu estou dentro de Deus? Os dois. Amém? Diga, Ele está em mim e eu estou nele. Tem como fugir dele? Se eu fizer a minha casa no mais alto, se eu armar minha cama lá nas profundezas, Ele está lá também. A única coisa que Ele quer é que você deseje isso. Jeremias vai dizer, aliás, Deus fala através de Jeremias: se o homem tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se em me conhecer. Amém? Diga comigo: eu vou fortalecer o meu secreto. Amém? E aí eu vou te falar uma coisa. Quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. Busque. Cada dia Ele vai dar uma piscadela para você. Vou te contar a última. Vocês querem ouvir ou não? A última. No final da viagem agora, nós tivemos que alugar um carro. Aí eu entrei lá no aplicativo, aluguei um carro. Na hora que eu cheguei para pegar o carro, o rapaz no balcão falou: olha, tivemos que trocar o carro, é um carro bem melhor. Rapaz, que carro. E eu já estava feliz, falei até para a Céu, falei: Céu, eu queria ir para o Brasil com esse carro, dá para dirigir até lá. Beleza, carrão gostoso, ficamos tranquilos, passeamos, tal. Aí fui entregar o carro na sexta-feira agora, no aeroporto. Na hora que eu fui entregar o carro, o rapaz do balcão falou assim: tem um problema. O carro do contrato não está batendo com essa placa que você entregou. Você está com o carro trocado, errado. Aí ele abriu o aplicativo, ele falou assim: olha, esse carro aqui está no nome de outra pessoa. Olha o nome da pessoa. Joshua. Ah, não. Eu vou repetir. O nome dele, Joshua. Joshua é Yeshua. Ok? Preciso dizer quem é? Tá. Gente, trocentos milhões de nome na terra. O nome trocado comigo era Joshua. Na hora que ele falou o nome, caiu uma presença na minha vida. Eu comecei a rir, o cara falou: esse cara é doido. Eu comecei a rir. Eu falei: Selma, está trocado o carro.
Nosso carro está no nome do Joshua. Ela, o quê? Eu falei, Joshua. E o rapaz todo preocupado. Eu falei, fica tranquilo, está tudo bem. Ele mandou eu esperar. Eu falei, tá bom, eu espero. Gente, na hora, o Espírito Santo me disse assim: quando você anda comigo é desse jeito. Você me dá o teu fardo e eu te dou o meu jugo que é leve e suave. Se você andar comigo... Ah, tem um detalhe. O meu carro foi para o Joshua. E o carro do Joshua veio para mim. E o Senhor me dizendo, é assim, Christian. Hã? É, por isso que o carro era melhor. E o Senhor dizendo, é assim. Eu fico com o teu. Você fica com o meu. Aí tem um porém. Tem um porém. Falando de termos técnicos, o que o Joshua fez com o meu carro vem para mim. E o que eu fiz com o carro do Joshua? Aí a Selma falou, e agora? Eu falei, Selma, baseado no meu histórico. Gente, eu vou confessar para você, não é pecado, Deus sabe que não é pecado. Irmãos, eu tomo muita multa. Eu sou muito desligado no trânsito. Essa Ricardo Jafé aqui, se alguém tiver mais que eu, dou um prêmio. Toda hora chega lá, você passou, o limite é 40, eu estou 45, chega a multa. Conversando, pá. Aí eu falei, baseado no meu histórico, mas o Senhor me dizendo, é assim, filho. Se você tem a estrutura correta, se você está me servindo, andando na minha presença, você sempre vai andar com o meu. Por isso que não falta nada. Por isso que você vive o sobrenatural. Por isso que tem a provisão do céu. Porque na estrutura correta de fé, de obediência, de gratidão, de servir, é assim. Jesus fica com o meu, Ele carregou os meus pecados, para que eu recebesse a sua graça e misericórdia. Amém? Você está entendendo isso? Amém? Então diga, Senhor, nessa manhã, eu te entrego o meu, para receber o seu. Amém? Mas tudo isso, gente, é no secreto, na intimidade com Ele. Porque é o seguinte, ou você crê que Deus está em tudo, ou você crê que Deus não está em nada. Ah, mas até nisso você põe Deus no meio. Não, não é até nisso, é em tudo. Ele faz parte da minha vida, eu me movo nele, eu existo. Como é que eu vou tirar Deus dos assuntos? Por que eu vou fazer isso, gente? Mas por quê? Tem cabimento eu tirar Deus de qualquer assunto da minha vida? Que falta de juízo. Para que eu vou fazer isso? Não, negócios são negócios. Por isso que os teus negócios estão enrolados. Você tira Deus da tua vida, do teu trabalho. Não tire Deus. Faça tudo para a glória dEle. Aí sabe o que vai acontecer? Às vezes parece que as coisas estão dando errado. Mas Deus está preparando algo incrível ali na frente. Amém? Secreto e intimidade. Segunda ponta que nós falamos, volta lá. Volta na imagem. O altar familiar. O altar familiar
a primeira estrutura do ser humano. O altar familiar é o local que a gente recebe o quê? As nossas emoções, sentimentos, valores, onde a gente aprende o que é proteção. Eu sei que muitos de nós aqui sofremos num ambiente familiar. Alguns tiveram uma família muito protetora, correta, que protegeu o teu crescimento. Agora veja, quando nossa vida familiar é afetada, como isso mexe com a gente. Você pode ter certeza, boa parte do ser humano que você é agora, na vida adulta, foi construído na tua estrutura familiar. E se a estrutura não estava correta, isso fez parte da tua construção. Por isso que hoje há uma grande obra do Espírito Santo em nos restaurar. Por isso que quando a gente se converte, tem que quebrar o vaso e deixar Deus fazer outro. Por quê? Porque muitos de nós, no período da construção, não estávamos em uma família na base bíblica. Ai, mas meu pai era uma bênção. Teu pai era bíblico? Se o teu pai não era bíblico, ele errou com você. Fica tranquilo. Se a sua mãe não era bíblica, a mãe com a direção de Deus, ela não conseguiu dar para você a formação divina que você precisava. Não estou dizendo para você acusar a sua mãe, nem deixar de amá-la. Eu estou falando de estrutura. Por isso que hoje você precisa, e eu, você precisa ser uma mãe bíblica, um pai bíblico. Para a gente construir o quê? A arca correta. Dar a formação correta. Um amigo meu que é pastor em Bauru, uma igreja muito saudável, que está fazendo uma obra incrível, ele foi denunciado no conselho tutelar da cidade. E chamaram ele, um promotor o chamou e falou: olha, o senhor foi denunciado, porque o senhor pregou na igreja que o senhor corrige os seus filhos com a vara. O que o senhor quis dizer com isso? Aí ele falou assim: eu quis dizer que eu corrijo os meus filhos no modelo bíblico. Se eu tiver que corrigir, eu vou fazer o que a Bíblia está mandando. Sabe o que fizeram? Mandaram chamar os filhos dele, colocaram os filhos dele numa sala separada dele e ficaram induzindo os filhos dele a falar mal dele. Para que um dos filhos fizesse qualquer tipo de alegação, para eles poderem tirar os filhos, a guarda dos filhos dele. Por um triz, isso não aconteceu. Por quê? Porque aquela cidade tem uma estrutura de pessoas indignadas com o Evangelho. Essa semana, um deputado na Espanha tomou a tribuna, dizendo que o problema da Espanha são os pentecostais, que são radicais conservadores. E ele dizia: precisamos abolir da Espanha evangélicos pentecostais conservadores. Eles são terroristas. Porque eles pregam no metrô, eles pregam nas ruas. Pode pesquisar, está na internet. E na hora que ele termina de falar isso, toda
aquela Assembleia de Deputados. Sabe o que eles fizeram? Aplaudiram. O mundo tem uma estrutura contra a palavra de Deus. E eu te pergunto, como você está se relacionando com isso? O quanto a gente ainda vai achar que nós estamos numa brincadeira, ou que nós não temos nada a ver com isso? Até quando a gente vai achar que cada um com seus problemas, que nós podemos ter a vida que a gente quer? Deixa eu te falar uma coisa. O que nós estamos fazendo agora vai impactar a vida daquelas crianças que estão ali dentro daquelas salas. Vão impactar a nossa geração. A tua casa precisa ser uma casa bíblica, com os valores da palavra, cheia da presença de Deus. Ame a presença de Deus na tua casa. Põe louvores na tua casa. Leia a Bíblia na tua casa. Ensine para os teus filhos o que é fé. Os meus filhos, desde criança, eu nunca prometi nada para eles. Eu sempre falei para eles, vamos orar. Vem aqui orar com o Pai. Deus vai nos dar. E tudo que Deus fazia e faz, a gente sempre mostrava para os nossos filhos. Está vendo o que acontece quando a gente ora? Então o que acontece? Meus filhos foram crescendo num ambiente de construção de fé. Por quê? O Senhor é o centro da nossa casa. Diga comigo, Jesus é o centro da minha família. Amém? Glória a Deus. E para terminar por hoje, primeira ponta, secreto. Segunda, família. Terceira ponta, pequenos grupos. O que é isso aqui? Ah, é a célula da igreja. Não, não é isso. Jesus, ele tinha quantos discípulos? 12. Esses 12, eles eram discípulos. Então, Jesus, ele tinha o secreto dele com o Pai, ele orava sozinho. Jesus tinha uma família que deu para ele uma estrutura. Por 30 anos, você não vê Jesus fora de casa. 30 anos, Jesus obedecendo pai e mãe. 30. Quem guardou Jesus na infância? Quem guardou? Pai e mãe. Você acha que Deus ia colocar o filho dele em qualquer família? José e Maria fizeram um trabalho excepcional. Jesus aprendeu muito com o pai dele. Homem trabalhador. Aprendeu com a mãe. Guardou ele por 30 anos. Aí, Jesus vem para cá. Discípulos. Pequeno grupo. Por 3 anos. Jesus andou todos os dias com um pequeno grupo. Então veja bem, Jesus ele vai criando uma estrutura que nós precisamos percorrer também. Olha que para mim, eu sei que o culto de hoje ele está bem de ensino. Eu não sei nem se a gente vai dar uns glória ainda hoje. Mas a gente precisa meditar sobre isso. E eu não estou autorizado a gritar ainda. Então, o meu pentecostalismo vai voltar em breve. Preste atenção nisso. Quem já ouviu dizer assim? A igreja precisava voltar para as casas, porque na Bíblia a igreja era nas casas. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Quem já ouviu, levanta a mão. Já ouviu? Tá bom.
A igreja não tem que voltar para as casas. A igreja tem que cumprir isso aqui. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. Tem o secreto, tem a sua família, tem o pequeno grupo e tem a congregação, que é isso aqui que nós estamos fazendo hoje. Cada um tem o seu papel. Sempre vai aparecer alguém desgostoso, querendo demonizar alguma coisa aqui. Hoje, estão querendo demonizar a igreja. O problema são as igrejas. Os cultos têm que voltar para as casas. Gente, no dia que o culto voltar para as casas, vai ser uma epidemia de desgraça, de falatório, de desconstrução familiar. Porque o problema, veja bem, o problema não é a estrutura. O problema é a falta de essência. A arca, ela é importante, mas a arca é importante quando tem gente dentro. Vazia não serve para nada. Não adianta a gente ter uma estrutura vazia. A estrutura é para suportar o que importa. Está dando para entender ou não? Amém? Eu entrei nesses dias nas catedrais mais assustadoramente incríveis que você imaginar. Eu entrei numa catedral que eu falei, meu, como é que os caras fizeram isso? Mas está vazia. Eles construíram uma estrutura para suportar o quê? Tem mais nada lá dentro. Então as estruturas, elas precisam cumprir um propósito. Agora vamos lá. Qual que é o propósito de um pequeno grupo? Todo cristão precisa andar com um grupo de irmãos. Todo. Você não pode ser um cristão sozinho. Todo cristão precisa andar com um grupo de relacionamento. Uma célula em casa, uma célula na empresa, um grupo de discipulado aqui na igreja. Todo mundo tem que buscar isso, mas você tem que buscar. Eu estou esperando alguém me chamar para o discipulado. Não, você tem que desejar. Por quê? Olha só. Abra comigo em Mateus 18, 21. Põe aqui. Nós vamos ler algumas coisas rapidinho. Você pode ler o que está escrito aqui e me ajudar? Então, respondeu Jesus o quê? Amém. Jesus colocou Pedro num pequeno grupo. Irmão, aqui nessa multidão aqui, está tudo certo, vai acabar o culto. Cada um vai para casa. A gente vai dar um abraço no final do culto. Está tudo bem e tal. Mas onde que a gente aprende sobre evangelho e reino de Deus? Relacionamento. O que Pedro aprendeu no pequeno grupo? Aprendeu o quê? Repita. Perdoar. Por quê? Ele andava com Mateus, que cobrou imposto dele. E Mateus trabalhava para os romanos, ele era odiado pelos judeus. Gente, Mateus era traíra, era pior que palmeirense. Muito, traíra.
E aí Pedro fala, eu estou me convertendo, porque eu acho que eu já vou perdoar até 7 vezes. E por quê? Porque no dia a dia, no convívio, as diferenças aparecem. E como a base é o amor, e o amor ele nos ensina a perdoar. Perdoar. Onde que a gente aprende isso? Relacionamento com gente diferente. Hoje é assim, igreja para jovens, igreja para os homens, igreja para empresários, igreja para tal. Sabe por quê? As pessoas só querem ficar perto de pessoas iguais a elas, para não dar problema. Entendeu? Então vamos facilitar? Vamos facilitar, vamos... Ai, aquela pessoa, aquele irmão. Gente, você tem que andar com gente que te irrita. Sabe por quê? Nós nunca vamos entender o reino de Deus se nós não andarmos com pessoas que vão trabalhar o nosso caráter. Nunca. Eu tenho que liderar pessoas com personalidades muito diferentes. E eu fico só observando quando eles estão se bicando. Quando um está querendo meio dar uma provocada, uma cutucada no outro. Sabe o que eu faço? Eu deixo. Sabe por quê? Para eles se converterem. E parar de querer que o outro mude. Quem tem que mudar sou eu. Deixa eu falar uma coisa para os casados aqui. Tem coisa que a tua mulher não vai mudar nunca. E teu marido não vai mudar nunca. Você só vai ser feliz no dia que você aprender que tem um propósito de Deus aí. Tem um propósito de Deus aí. E a gente aprende isso aonde? Relacionamento. Todo dia. Convivendo mais com aquela pessoa. Pedro aprendeu a perdoar. Mateus aprendeu o quê? Jesus falou, sai daí, Mateus, vem comigo. Mateus estava onde? Na coletoria. Gente, Mateus fechou o caderno, guardou o dinheiro e foi seguir Jesus. O que Mateus aprendeu no pequeno grupo? Gente vale mais que dinheiro. Gente vale mais que dinheiro. Antigamente, quando ele olhava para Pedro, ele via uma taxa, ele via um cifrão. Ele via o quê? Classe social diferente. Gente, pescador fedia. Você imagina que Pedro tinha um perfume de peixe constante? Acho que a mulher dele abraçava ele e falava, tilápia. Ai, que delícia. Mudou, hein, Pedro? Hoje, sardinha. Cheirinho bom. Gente, o cara cheirava peixe o tempo inteiro. E Mateus, como era um cobrador de impostos, ele tinha uma comissão muito boa. Mateus tinha um cascalho, roupa diferente, ele andava no meio dos romanos, comia bem,
frequentava os melhores lugares. Então, Pedro lá e eu aqui. Mas na hora que ele entra no pequeno grupo, ele fala: é todo mundo igual. É meu irmão. O que eu fiz com ele? Você entendeu que no pequeno grupo a gente é tratado nos nossos valores? É aqui. Então eu quero te desafiar a sair do isolamento, a buscar relacionamento. Não ter medo de gente diferente, vai fazer bem para você. Mas é que na outra igreja um irmão me traiu. Sério? Você fez o quê? Como é que você lida com isso? Como é que você lida com a traição? Jesus fez tudo no pequeno grupo dele. E na hora que ele mais precisou, cadê o pequeno grupo dele? Ficou só um João. Mas Jesus ressuscitou. Calma aí. Aí ele foi lá no pequeno grupo, porque o pequeno grupo estava junto, chorando. Ele morreu. Aí Jesus atravessa a porta e aparece lá no pequeno grupo. E aí ele pensou: agora eu me vingo deles. Não. Sabe por quê? Jesus conhecia as fraquezas do pequeno grupo dele, as limitações. Já imaginou se Jesus não conhecesse minhas fraquezas? Onde que eu ia estar hoje? Ele conhece. O problema é que nós exigimos das pessoas mais do que Jesus exige dela. Jesus ainda olhou para Pedro e falou: Pedro, calma, apacenta as minhas ovelhas. Jesus, eu te neguei. E o Senhor quer me colocar para cuidar do pequeno grupo? Cuida deles. Imagine a cabeça de Pedro fritando. Cara, mas eu não amo assim desse jeito. Eu não vou ter paciência com eles desse jeito. Mas Jesus falou: calma que o Espírito Santo vai chegar e vai ajudar. Pequeno grupo. Eu quero te encorajar hoje a entrar na estrutura de Deus. É desafiador? É. É difícil? É. Mas nós precisamos de grupos que tenham mais comunhão e harmonia. Gente, pare de buscar essa perfeição. Deus é perfeito. A medida de Deus é perfeição. A nossa medida tem que ser excelência. O que é excelência? Dê o seu melhor. Sirva com o teu melhor. Amém? Quem quer aprender mais do Senhor? Então você precisa de um pequeno grupo. Eu tenho mais para falar, mas por hoje chega. Domingo que vem a gente continua. Amém? Quem quer criar uma estrutura forte aqui? Eu quero terminar declarando: você não vai ficar recomeçando as coisas. A tua casa não vai cair, não será destruída em dilúvio nenhum. E se você entrou aqui cambaleando em alguma área, hoje é dia de fortalecer o altar em nome de Jesus. Amém?